Olá, queridos, bom dia. Hoje, terça-feira, é o nosso terceiro capítulo, terceiro dia da nossa quarentena com Deus, 40 dias de fé e milagre. O terceiro dia é muito interessante porque ele diz: faça a sua fé crescer. Na contracapa do capítulo diz: quando estamos cheios de fé, não nos cansamos de esperar. Talvez você esteja cansado na sua casa, nesse período que nós estamos passando, esteja cansado de esperar. A sua fé precisa ser fortalecida. Romanos capítulo 12, versículo 3, começa esse capítulo dizendo: eu dei a cada um uma medida de fé. Deus, Ele deu a mim e a você, a cada um de nós, uma medida de fé. Só que essa fé, ela precisa ser sustentada, essa fé, ela precisa ser nutrida, essa fé, ela precisa ser crescente, para que as promessas de Deus, para que os milagres do Senhor, para que aquilo que nós desejamos alcançar se torne real e existente na nossa vida. Esse capítulo fala a respeito de um homem, grande homem de Deus chamado Pedro. Era um discípulo de Jesus, e num determinado momento Pedro, ali navegando com seus colegas, seus discípulos, de repente a Bíblia diz que era de noite, o vento era contrário, e a situação, escuridão, mar revolto. De repente ele viu Jesus caminhando por sobre as águas, e Pedro disse assim: eu também quero. E Jesus disse: então vem, usa sua fé. E Pedro foi, Pedro caminhou sobre as águas. Só que de repente, a Bíblia diz que ele começou a afundar, ele teve medo, ele começou a afundar. E Jesus, ele sai ali, socorre Pedro, e ele diz assim, e ele dá uma característica ali daquele homem. Naquele momento ele diz assim: você é um homem de pouca fé. Ou seja, a fé dentro de você, ela não foi aumentada, ela não está grande, por isso que você parou, por isso que você não continuou no milagre e no sobrenatural. Querida, nossa fé, ela precisa ser forte, ela precisa ser crescente. A nossa fé no dia de hoje, no tempo de adversidade, e nós estamos vivendo um tempo e um período em casa, com a nossa família, que uma coisa que nós não podemos dizer, que não falta tempo para aumentar a nossa fé. Esse livro, essa campanha está aumentando a nossa fé. Esse período de quarentena nos possibilita nós estudarmos, conhecermos a palavra de Deus, e a nossa fé, ela ser aumentada a cada dia. Esse capítulo ele termina, eu estou resumindo aqui, eu sei que você já leu ou vai ler esse capítulo, e diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Aqui está dizendo que em Deus, na justiça de Deus, na palavra de Deus, nos princípios de Deus, nós descobrimos a fé, nós aprendemos a respeito da fé. E aqui diz que o justo, uma pessoa justificada por Deus, ele vive de fé em fé. No resumo, esse capítulo, esse versículo é tremendo, e ele diz que a nossa fé, ela precisa ser um estilo de vida. Nós precisamos ter essa fé aumentada, nutrida dentro de nós. E eu quero liberar uma palavra de Deus nessa terça-feira sobre a sua vida. Tudo que você buscar, ler, entender na palavra de Deus, no louvor, vai aumentar a sua fé hoje e vai te levar mais perto de um milagre. Que Deus te abençoe e que tenha uma terça-feira de vitória, em nome de Jesus.